Olá, podcast Pode Estar, e hoje eu tô com uma pessoa que eu já achei divertida logo de cara quando eu entrei em contato com ela para convidá-la para estar aqui hoje. Ela é odontopediatra, é a doutora Yasmin. Gente, eu achei ela muito divertida, mulher. Você é muito divertida. Tem que ser, para a gente atender criança, a gente tem que passar esse ar um pouco mais de diversão, né? Para eles criarem essa confiança com a gente. Pois é, mas eu acho que na vida real, vamos dizer, fora do consultório, você também é. Eu sou, mas eu sou, por incrível que pareça, um pouco mais tímida, assim. Mas eu sou bem mais divertida do que tímida, na realidade. Com certeza. Eu transmito mais isso já é de família, já é um pouco mais feliz, né? Que a gente fala, muito mais divertida. Acho que você faz o que você gosta, né, Yasmin? Eu amo demais. Ama de paixão? Põe o microfone um pouquinho mais perto de ti. Aí. Eu amo demais. Eu nasci para ser odontopediatra. Eu nasci. A minha família já é da área da criança, então eu queria ser dentista e descobri na odontopediatria a minha verdadeira paixão. Olha. É o que eu amo. Que coisa boa. Onde que você fez? Eu fiz na ICOS, Instituto de Odontologia, aqui, inclusive muito bom, né, da Soraya. Então, você não é joinvilense? Eu sou joinvilense. Ah, você é joinvilense? Eu sou joinvilense. Nasci aqui em Joinville, fui criada em São Francisco, mas vim para Joinville para fazer a faculdade de odontologia na Univille e a pós-graduação na ICOS. Que legal, que bom. Pois é, gente, olha só, a Yasmin, ela foi indicada por colegas, então a gente já vê que você é fera, né, guria? Porque criança é muito desafiador para tratar, ou eu tô errada? Na realidade, para mim, eu prefiro tratar as crianças do que os adultos, o que... No consultório, eu até atendo alguns adultos que são fóbicos, né? Que já passaram por traumas desde a infância. Sei. Mas a minha especialidade, a minha paixão e o meu amor é criança. Então, assim, para mim é muito mais fácil atender uma criança do que atender o adulto. Crianças especiais também? Todas as crianças são especiais pra gente. Então, crianças especiais, crianças atípicas, bebês, né? Que o pessoal pergunta muito que idade que eu levo o meu filho. Bebês, a partir dos 6 meses, a partir de que nascem os primeiros dentinhos, né? Que o normal é nascer com 6 meses, mas tem criança que hoje em dia tá nascendo com 4 meses um dentinho. Pois eu vou te dizer que eu conheço uma bebezuca que, já vou começar assim, já te perguntando, vamos falando, que com 4 meses nasceu o dentinho lá atrás. Ah, então, isso a gente precisa avaliar. O normal, que a gente segue meio que um padrão, é nascer os dentinhos de baixo, de cima, e assim vai indo. Mas isso não é via de regra. Não? Não, tem criança que nasce os caninos primeiro, ou os laterais. O posterior eu ainda não vi nascer primeiro, então é muito importante a gente avaliar. Leva no consultório. Não deixa passar batido. Isso, não. A gente precisa avaliar para ver o que está acontecendo, se é dentinho mesmo, se tem alguma alteração. Então, a gente precisa avaliar para ver se está tudo certinho. Mas não é via de regra que vai nascer esses 2 primeiros dentinhos, não. Pode nascer primeiro os caninos ou os laterais. Depende da criança. Sabe que meu primeiro bebê fez 1 ano sem um dente na boca e sem um fio de cabelo? Meu Deus, essa é a grande preocupação dos pais, tá? Eu ficava enlouquecida, falava, gente, não vai ter cabelo, não vai ter dente. Isso é uma grande preocupação que chega recorrente no consultório. Tem bebês que nascem com 4 meses, e tem bebê que está com 1 ano e 2 meses e não nasceu nenhum dentinho. Então, a gente sempre fala para os pais, né? Vamos levar o bebê, pode levar o bebê sem dente, que a gente avalia não só os dentinhos, a gente avalia outras estruturas, mas o bebê a gente sempre deixa 1 ano e 3, 1 ano e 4 ali esperando nascer os primeiros dentinhos. Entendi. Depois disso, a gente precisa de uma avaliação. Depende do odontopediatra, às vezes pode fazer uma radiografia no local, ver o que está acontecendo ou investigar o porquê que os dentinhos não nasceram ainda. Mas, via de regra, ali entre 6 e 9 meses, ou se não, até 1 ano e 3, 1 ano e 4 ali, precisa ter os primeiros dentinhos. A gente vê que as coisas mudaram um pouco, né? Por exemplo, antigamente a gente dava só papinha, né? Hoje as mamães estão dando pedacinhos, Isso, né? a técnica BLW, né? Acho que a doutora Bruna falou aqui sobre alguma coisa. Então, nós temos lá um podcast com a doutora Bruna, que inclusive foi ela que te indicou, né? Que é fonoaudióloga e eu acho que tem todo um trabalho multidisciplinar, né? Quando existe alguma alteração, ou algum desafio, ou até para fazer um diagnóstico mesmo, né? Mas, por exemplo, uma criança chega lá... Bom, eu acredito que seja a maioria das crianças, me corrige se eu estiver errada, que chegam lá e não quero abrir a minha boca. E aí, doutora? O que eu faço? O que se faz?
por incrível que pareça, a gente consegue... Eu e a Mariana, que é minha auxiliar no consultório, a gente faz uma consulta extremamente lúdica. A criança já, quando a gente vai abrir a porta, nós já vai nas duas, a gente já conversa, sair da sala, porque o atendimento não começa só dentro da sala. O atendimento já vai na recepção, né? Então, a gente usa aqueles jalecos coloridos, que não é só um jaleco, né? Ele diminui, já saiu um estudo que ele diminui muito a ansiedade da criança só de usar um jaleco. Então, esse atendimento, ele já começa na recepção. Né? Então, quando a criança entra na sala, é muito difícil acontecer de a criança não abrir a boca. Até hoje, 4 crianças só não abriram a boca pra gente. E é muita criança que vai todo dia. Sério? É muito. Às vezes, os pais saem de casa já falando, olha, vai ser muito difícil, não vai abrir, chora pra fazer. Chega em casa, chega lá no consultório, abre, deixa escovar com a escovinha elétrica. Mas porque esse atendimento, esse acolhimento, ele já começa ali na recepção, né? Eu sempre peço para os pais mostrar os vídeos que a gente tem lá no Instagram para as crianças, porque os nossos vídeos eles foram feitos para as crianças. Então, eles já sabem, eles não vai chegar uma surpresa, né? Não vai ser uma surpresa. Eles já olham, eles já acham divertido, eles querem ir, eles pedem para ficar indo. Então, é muito difícil quando a criança não abre a boca para a gente. Ai, doutora, mas se não abrir, a gente tenta de novo. A gente faz manejo, né? Uma técnica de manejo que é para a criança se sentir confiável na gente. Então, vai a primeira vez, não abriu a boca para eu fazer escovação ali na cadeira, eu sento no chão, eu sento na recepção, onde ela se sentir à vontade. É isso que a gente faz. Ali no consultório é só os pais que pagam, mas é as crianças que mandam, né? Então, eles precisam se sentir confiável, porque é eles que mandam. Se eles não quiserem abrir, eles não vão abrir. É verdade. Então, ali a gente tenta fazer eles se sentirem confiável, para eles confiarem na gente, para poder sentir tudo à vontade, né? Para poder... É uma relação de confiança, né, É uma Yasmin? relação de confiança. Isso é o mais importante ali eu e a criança, é a relação de confiança. Se elas confiam na gente, elas não ficam com medo. Né? E o procedimento em si? Na hora de passar um motorzinho. O motorzinho, isso daí é o medo de todo mundo, né? Mas na criança, quando os pais começam a levar cedo, a gente já faz uma técnica que a gente mostra para a criança o que a gente vai fazer. Então, a gente tem no consultório bichinhos que tem dentes. Então, a gente faz a criança ser o dentista. Então, não é só sentar a criança na cadeira, não. A criança chega, a gente deita uma girafinha, um macaquinho na cadeira cheio de dentinho, dá um espelhinho para a criança, dá a maquininha, mostra que não é para fazer mal, é uma escovinha elétrica. A gente fala que é uma escovinha elétrica. Deixa a criança passar na mão, passa na pontinha do nariz e deixa fazer a técnica na girafa. Estou até vendo isso. Sim, é muito legal. A gente tem várias postagens sobre isso. Quando a gente vai fazer o procedimento na criança, eles estão totalmente relaxados. Não é aquela ansiedade, aquele medo que muitos enfrentam. Então, é muito tranquilo. Por isso que é muito bom. E como é importante, né, isso acontecer durante a infância, porque tem adultos que têm absoluto pavor de ir no dentista. Aí pode ir em ti? Pode. A gente tem vários adultos assim que antigamente a odontologia não era uma odontologia preventiva, era uma odontologia curativa, né? Isso. Então, estava com problema, ia no dentista, arrancava, pronto, acabou. Isso gerou vários traumas por anos. Né? Então, hoje em dia, a gente tem pacientes de 90 anos que vai no consultório. A gente lança mão de técnicas de sedação, com o nitroso, que é aquele gásinho, ou com a médica que vai em consultório, para poder sedar quando a gente tem um tratamento muito complexo, né? Tanto adulto quanto criança. Então, assim, eles ficam tão à vontade que isso vai. A gente sempre tem paciente. As crianças atípicas, né, geralmente dão mais, vamos dizer, te colocam mais em desafio, né? Então, Não. Não. Ai, gente, eu tô adorando. É muito bom. É muito bom. A criança atípica, ela precisa gerar um vínculo, né? Então, quando a criança atípica gera um vínculo com a gente, é tudo muito tranquilo. Tem um paciente que é nível 3 de suporte, que a gente também atende super bem. Então, assim, paciente que é atípica e não deixa mexer, a gente lança a mão daí da médica. Mas é muito difícil a médica em consultório para fazer isso. Isso. Só se é um tratamento muito complexo, precisa fazer vários canais, extrações, restaurações. Senão, a gente consegue fazer em consultório. Até porque, como você bem falou, né? Hoje, o dentista trata a prevenção. Isso. Então, quer dizer, até chegar lá, tem chão. E se cuidar direitinho, não precisa chegar lá, né? Não. Ou chega lá de qualquer jeito. Quer dizer, adianta cuidar dos dentes... Lógico que adianta, mas
alguém, em algum dia, ou em algum momento, vai precisar fazer um canal, vai precisar fazer uma cárie, ou não? Não é todo mundo, a gente não pode generalizar. Os pais que cuidam, que vão na prevenção de 6 em 6 meses, tudo certo. A criança vira uma criança zero cárie. A gente até comemora com a criança. Sério mesmo? Existe isso? Existe, mas também existe os pacientes que têm cárie, que Porque têm canal. como é que chama? Tem predisposição ou não? Não acredito que seja isso, né? É uma falta de higienização correta. Entendi. Com o tempo que fica sem escovar e a quantidade de açúcar que come. Né? Então, isso é muito importante. Tem muita gente que não tem orientação também, né? Sim. Porque a cárie, ao contrário do que todo mundo está acostumado, isso é até legal falar aqui, Sim. a cárie ela começa com uma mancha branca. Né? E todo mundo pensa que é aquele pretinho que vem no dente. Só que a cárie começa com uma mancha branca e os pais não são orientados, não sabem como é que começa. E ali ela tende a evoluir, né? E quando tá o pretinho, que todo mundo tá acostumado com o pretinho, é quando ela já comeu tanto dente que não tem mais o que fazer. Já virou terror. Ela se torna uma cárie crônica. Ela tá ali, acabou, mas... Pode ser que volte. Ela não... Depende da estrutura. Às vezes a cárie comeu tanto dente que tá tudo pretinho, então não tem mais o que comer. Né? Então, tem umas cáries que se tornam crônicas. Exemplo, o dente tá ali íntegro. Virou a cárie, ficou pretinha. Aí os pais começaram a higienizar, cuidar por orientação. Ela não... Expande. Não. Aí a gente precisa manter essa escovação sempre. Então, assim, tem alguns casos que a cárie cronifica bem, com os pais bem orientados, com a criança higienizando, né? E é bom a gente salientar criança. Criança não gosta de escovar o dente. Assim como criança não gosta de tomar banho, não gosta de ir no médico, não gosta de tomar vacina, né? Então, meu filho não deixa escovar o dente. A criança não tem que deixar. A gente é responsável pela criança, né? Exemplo, meu filho de 2 anos em casa não deixa eu escovar o dente. O que eu e o meu marido a gente faz? Toma o banho, né? A gente enrola numa toalha, faz aquela técnica do charutinho. Ele precisa segurar o corpinho dele e eu a cabeça dele para poder escovar. Então, a minha vida também não é fácil. É difícil, mas a minha vida não é fácil também em casa, mas não é por causa disso que eu deixo de fazer. Então, é muito importante a gente higienizar. Criança não manda. Não criança manda. Obedece. É que os pais têm medo de, meu Deus, eu vou traumatizar o meu filho. Mas é muito mais traumatizante levar a criança para uma cadeira de dentista e fazer um canal, fazer uma extração. Né? Fazer um tratamento mais complexo que não necessitaria. Por isso que é tão importante marcar uma consulta com um especialista, para não gerar trauma no filho, para os pais serem bem orientados, para saber como que a cárie começa, qual que é o estágio dela. Porque dependendo do estágio, a gente consegue ensinar e motivar os pais para cronificar a cárie, para ela não evoluir. Claro, lógico. E é muito importante. Não, tô achando bárbaro esse nosso bate-papo, porque é isso mesmo. E a grande mensagem é: criança não manda, criança obedece, acabou o ponto final. Mas, Yasmin, a partir de quantos dentinhos, vamos dizer assim, a mamãe tem que levar lá na odontopediatra? A partir do momento que nasce o primeiro dentinho. Nasceu, já leva? Nasceu, leva. Porque a gente vai mostrar para os pais como tem que escovar, como tem que cuidar. E a partir de 2 dentinhos na arcada, a gente já precisa usar o fio dental. É né? mesmo? Não, o fio dental, a gente sempre tenta facilitar ao máximo a vida dos pais, né? Porque é muito difícil escovar o dente. Imagina passar fio dental. Pois é. Então, a gente tem os fios dentais que eles têm um bracinho assim. Eu já vi esse negocinho. Nossa, é muito bom. É muito, muito bom. Tranquilo. Eu passo em casa, já tenho habilidade, porque eu sou dentista, claro. né? Mas os pais, eles conseguem adquirir. E conforme tu vai passando o fio dental, escovando o dente na criança, o que você está criando? O hábito. O hábito desde pequeno. Porque o hábito, ele é muito difícil de ser construído. Mas a gente, como responsáveis da criança, a gente precisa fazer isso virar um hábito para quando ficar grande, não ser aquele sofrimento. Não quer escovar o dente. Come um monte de doce. Come o doce por quê? Quem que tá dando doce para criança? Né? Sempre tem alguém por trás ali que tá fazendo isso. Mas a minha mãe, a minha avó tá dando muito doce. Vamos conversar, vamos cuidar. Não tem problema da doce. Eu não tenho problema com doce, desde que os pais cuidem, os pais escovem. Essa é o grande chave da questão. O cuidar, o escovar. A criança não tem que querer, tem que fazer. Escovar e pronto, acabou. Isso. Mamadeira na cama. Esse daí é um grande bafafá, assim, porque cada pessoa tem sua opinião. Eu vou dar minha opinião particular sendo mãe de bebê. Isso eu quero. Né? Então, acho que é o mais importante. O meu bebê mama.
E qual que é o problema que a gente tem? Porque eles falam que é a cárie de mamadeira, né? Mas o meu bebê mama. E o meu bebê mama antes de dormir. Sem a mamadeira, ele não dorme. E é uma coisa muito difícil da gente tirar, né? A gente, nossa, a vida é tão corrida que dá um alívio para a criança. O que eu faço? O mais importante, higienização, né? Por que dá cárie? Às vezes a criança mama, passa o dia inteiro comendo, vai dormir, mamar, acorda no outro dia e se repete esse ciclo sem nenhuma higienização. Tem como não dar cárie? Não tem. O meu filho, a gente escova, vai pra escolinha, escova na escolinha, do jeitinho que eles conseguem escovar lá. Mas antes de dormir, é a melhor higienização que a gente faz no dia. E, inclusive, o fio dental. E mesmo que vá mamar depois na cama... Nunca teve cárie. E não tem nem a possibilidade de eu deixar essa criança ter cárie. Mas a responsabilidade é minha, né? A gente tem vários, dependendo do leite que a gente dá para a criança, ele tem alguns açúcares, né? Isso. Tem açúcar ali. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Escovar. Né? O correto era tirar essa mamadeira da criança, mas o meu bebê ainda não está preparado para eu fazer isso. E nem eu. Eu acho que o problema dos pais é mais a gente estar preparado. Mas que bom que você é mãe, né? E também é odontopediatra, porque daí você também pode, né, contribuir com a tua experiência, porque, gente, não adianta nada a regra. A regra é assim, assim, assado. Na prática é diferente. Agora, quando você tem uma pessoa que une as duas coisas, né? A regra, a prática e o conhecimento, daí fica tudo de bom, porque né? na prática o ideal é não usar, a gente remover e fazer a higienização, mas é muito difícil, né? Agora, nessa etapa um pouquinho mais pra frente, eu vou remover, mas é tudo aos poucos, porque a criança tem um apego emocional, né? Então, é igual o meu bebê, ele precisa daquilo para poder dormir. Igual tem as crianças que chupam o bico que precisam do bico para poder dormir. Então, vamos falar disso? Vamos falar disso. Ai, guria. E aí? Dá o bico? Dá a chupeta? Não dá? Eu não sou a bruxa do bico, tá? Porque, assim, a gente tem os profissionais que não e não. Né? O que é importante? A gente fazer a remoção dele até os 2 anos. Eu falo 2 anos, né? Tem pessoas que falam até os 3 anos. A gente precisa remover os 2 anos, porque até os 2 anos a gente tem um problema de arcada dentária, que aquela mordidinha fica sorriso de sapeca, mordidinha aberta. Isso. Depois disso, ele acaba se tornando um problema ósseo. Então, é muito ruim. Eu tentei dar o bico pro meu bebê também, mas ele não pegou. Que sorte. Isso. Mas quando os pais vão lá pro consultório, gente, eu não sou, igual eu falo, eu não sou a bruxa do bico, né? Eu não posso falar para vocês, saem dando o bico para criança, porque hoje o dentista não gosta disso. Mas, imagina vocês, o dia inteiro cansado, trabalhando. Chega em casa, a criança super chorando, né? O que tu faz? Dá o bico. É um momento que tu consegue, às vezes de madrugada, a criança quer o bico e tu dá o bico. Que bom que você é consciente a esse ponto. Só que o importante é, o bico não foi feito para sair, para passear, né? O bico foi feito para usar. Então, assim, vamos diminuir a frequência, é importante. Se ele só usa para dormir, só para dormir. Depois... Não é para ir pro shopping com o bico na boca, não é para ir para tal lugar com o bico na boca. Porque depois vai ser muito mais difícil a remoção do bico. Então, a gente precisa lembrar que a frequência é muito importante. Não precisa usar o dia inteiro. É só para dormir? Usa para dormir. Mas é importante fazer essa remoção devagar até os 2 anos, porque depois é muito difícil. O odontopediatra não consegue tirar, os pais às vezes não conseguem tirar. É um trabalho em equipe. Às vezes eu falo para os pais, vamos trocar o bico por algum presente, mas tem criança que não aceita. Não, e é evitável, né? Porque se você começar certo, você não precisa ficar doido varrido lá no final. Né? E às vezes a gente tem que lançar a mão de uma psicóloga para a gente tentar tirar esse hábito do bico. Porque é um apego emocional muito grande, não tá só para tu tirar da criança, né? A gente costuma falar, vamos diminuir a frequência, vamos trocar o bico por alguma coisa. Se a criança não quis mesmo assim, a gente lança a mão de um psicólogo para tentar. Tem algum modelo assim que... Hoje em dia eles falam que tem o bico, o chupeta ortodôntica, né? Mas... Só que não. É bico igual, né? Tá sendo um hábito não deletério igual ali da criança tá chupando. E muitas vezes a pessoa erra com a frequência. Não deixa a criança chupando o dia inteiro. Aí verdade. Ali é mais... E o tal do melzinho na chupeta? Meu Deus. Existe? Eu não tava esse mel na chupeta, não. Tu não sabe disso? Jovens. Gente, tem vovós que passam ali o melzinho
E dão a chupeta, porque fica docinho, o mel é saudável, não vai fazer mal, contribui na imunidade, aquela coisa toda. Eu já vi muitas vezes. Meu Deus, né? Que Muitas. Por isso que existe a expressão melzinho na chupeta, porque você põe o docinho na chupeta e... Para poder para a criança aceitar mais. Claro. Bom para as vós que cuidam das crianças, né? Porque daí os pais não estão em casa. Vamos fazer chupar esse bico. Não, mas isso não. Vamos fazer então, vamos dar um recado para as vovós. Principalmente até os 2 anos que eles têm medo do botulismo, né? Então, meu Deus do céu. Então, melzinho na chupeta? Não, gente, por favor, sem mel na chupeta. Nem no começo, nem no meio, nem no fim. Nenhum meio. E se puder remover a chupeta ali, tranquilo também. Qual é a maior queixa que você recebe no consultório? A maior queixa de criança? Maior queixa é o medo, o trauma, de que vieram de outro local, nunca deixaram mexer, ou tem dor, mas teve esse trauma e não deixa mexer. Entendi. Então, esse é o maior... O que mais procura um consultório é isso. E também porque não nasceu os dentinhos ainda. Mas a gente tenta acalmar os pais. Ou que os dentinhos estão manchados, porque tem o ferro que a criança usa até os 2 aninhos ali, que mancha o ferro. Tem muito. Porque é muita criança, então a gente tem uma demanda muito grande. Mas o que mais é o recorde ali é o trauma. Que daí já vem de outro profissional, que às vezes não é o especialista em odontopediatria. Então a criança acaba tendo aquele trauma primeiro, o contato com o dentista acaba gerando um trauma. E a gente precisa vir fazer aquela consulta de manejo, tirar. Às vezes, na primeira consulta, grande maioria das vezes já resolve. Já resolve. É difícil quando a criança já não resolve na primeira consulta. Mas é sempre esse trauma que foi, nunca deixa eu fazer nada, não deixa escovar o dente em casa porque sofreu trauma ou porque os pais já tiveram trauma quando era criança, então acaba achando que isso vai causar um trauma na criança. Muitas crianças caem e quebram o dente. Né? Como é que fazemos aí nessa hora? Então, isso é muito comum, tá? É muito comum. É comum demais. Geralmente acontece na escola. Quem sofre mais é os pais. Sim. A gente tem os pais entram em desespero. Porque é uma área muito vascularizada, então sangra demais. Depende de cada caso. Tem criança que às vezes cai e o dentinho sai inteiro para fora. Né? Esses casos não tem o que fazer. Na criança, a gente não reimplanta o dente igual no adulto. O dente não é reimplantado. Deixa lá e vamos esperar o definitivo. Depende da idade. Se a criança é muito pequenininha, a gente coloca uma prótesezinha para poder tampar o buraquinho. Isso, que a criança não pode ficar sem um dentinho. Não é só para fins estéticos, mas fins funcionais, né? Certo. Se a criança bateu o dentinho e ele ficou molinho, a gente precisa fazer a radiografia, a gente precisa avaliar para ver o que aconteceu. Muitas vezes a gente faz uma contenção semi-rígida, que vai, dependendo de dentinho, a gente pega um dentinho a mais que foi traumatizado e faz tipo um aparelho. Porque a gente precisa que essas fibras periodontais, o dentinho, elas restabeleçam ali, ficam durinhas de volta para a gente poder fazer o tratamento. Tem criança que não precisa fazer tratamento, né? Tratamento que a gente fez um tratamento de canal, alguma coisa assim. E tem criança que já precisa. Tem criança que escurece o dente. Tem criança que não escurece. Isso é relativo, é de criança para criança. Mas é sempre uma hora de desespero para os pais. Quando a criança sai em consulta, eu sempre peço. Sempre peço para os pais, vamos tentar fazer esse reflexo da criança acontecer, né? Como que a gente pode fazer isso? Ensinando a criança a cair, bota a mãozinha assim, ó, com a mãozinha, ou joga alguma bola para a criança para ela fazer assim com a mão. Para a gente tentar lembrar do reflexo, tentar fazer com que a criança lembre na hora. Isso, porque é muito comum. Empurrou na escola, bate direto com a boca no chão. Porque eles não lembram de que precisa colocar a primeira mãozinha no chão. Então, eu sempre falo para eles, gente, é muito importante. Igual quando vai fazer um karatê, um jiu-jitsu, que eles ensinam a criança a cair. A gente pode tentar ensinar isso para a criança, colocar a mãozinha na frente, para não sofrer. Porque quando acontece isso, os pais sofrem demais. Às vezes a criança perde o dentinho e não tem o que fazer. E é uma dor, assim, para os pais irreparável, que por um segundo, uma não olhada, não viu aquele... É muito triste. Acontece, né? Também não dá para ficar nessa... A gente conversa muito com os pais. Nessa culpa, porque eu não peguei, né? Mas a gente que é mãe, a gente sabe que não adianta, Sim. né? A gente sofre e aí a gente bota, a gente conversa, a gente explica para os pais o que acontece. Que é mais normal do que se imagina, a gente acalma o coração deles. Mas mesmo assim, pra gente, que a mãe é muito dolorida, né? Muito doloroso ver aquela situação. É verdade. Quando cai o primeiro dentinho?
Isso daí tá acontecendo Ai, diferente. tem tanta coisa pra perguntar pra Yasmin. Então, vamos lá. Geralmente, entre 6 anos ali, né? 5 e 6 anos, esses Não dois sei, primeiros nem dentinhos. lembro. Os meus têm 30. Mas tem criança que tá caindo com 4 anos. Ô, louco. Igual a filha da tia Mari, que é a nossa auxiliar lá do consultório. Os 2 primeiros dentinhos dela caiu com 4 anos. Isso depende de criança para criança. Assim como criança nasce com 4 meses e outras que caem só com 1 ano. Entendi. Mas isso depende da criança. Tem criança que nasce o dentinho atrás do dentinho de leite. Isso é que todo mundo pergunta, né? A gente até postou um vídeo ontem. Isso se chama erupção ectópica, retenção de dente, retenção prolongada de dente de leite. Então, às vezes o dentinho de leite não tem a força para cair e ele é uma raizona. Todo mundo acha que é só a coroa dele. Ele é bem grandão. Então, às vezes ele não reabsorve, não cai. Então, ele precisa da ajuda do dentista para a gente poder remover e o permanente que está lá atrás, a língua poder empurrar para o lugar. Então, a língua é um músculo muito forte e ela empurra o dentinho para o lugar. Tranquilo. Mas muitas vezes precisa da ajuda do dentista. Mas tem criança que está caindo com 4, com 5, com 6 anos. Mas sempre precisa avaliar, ver o que está acontecendo. Por que está caindo cedo? Por que não está caindo cedo? Isso a gente precisa de uma consulta para a gente poder avaliar sempre o paciente. Ai, eu vou falar uma coisa assim que agora que me dá até um arrepio. Menina do céu. Vamos amarrar ali uma cordinha no dente e vamos fechar a porta. Isso é normal, né? E aí? Isso é normal os pais fazerem em casa. Eu não faço, Deus o livre, né? O que acontece? Tem muita criança, às vezes, que o dente ele tá mole, mas a raiz tá grande. Então. Porque não tem força para cair sozinho. Se fazer isso, vai traumatizar a criança. Claro, então, a gente lógico. Às vezes a criança vai pro consultório com medo, porque passou em casa, doeu em casa. Então, vai no dentista, acha que vai doer muito mais. Claro. Então, pra gente tirar isso da cabeça da criança, é bem complicado. Então, assim, não faz. É melhor não fazer. Deixa quieto lá o dentinho mole, ou cai natural, ou vai lá na... Isso da discussão, tá? Porque, na minha avó, da minha mãe, ela arrancou todos assim. Sim. Mas é melhor não dar sorte pro azar. Deixa que a gente resolve, deixa que comendo um pedaço de maçã ele cai, uma hora vai cair. Se não cair, precisa da gente. Então é só levar pra consulta que a gente explica tudo. Tá certo. Você vê quantas coisas, né, que envolvem, né, a dentição da criança e até que idade você atende? A gente atende até os 15 anos. Então pegou o bebezinho, vai entregar... Vai até os 15 anos. Eu atendo até os 15 anos, mas eu tenho pacientes que daí já passou dos 15 anos que já... E quer continuar. Isso, e quer continuar. Porque tem a criança, quando vai a primeira vez... o primeiro dente nasce ali com 6, 7 anos, depende da criança, né? E até os 3 anos ela já vai ter 20 dentes na boquinha. E esses 20 dentes, o último dente que cai é com 11 anos de idade. Então, o pessoal não sabe disso. Eles ficam, meu Deus, mas esses dentes logo vai cair tudo, pra que tratar? Eles falam, isso vai cair tudo, pra que tratar? Mas, gente, tem gente que vai cair só com 11 anos e a criança tá com 3, 4 anos de idade. Nossa, para. Isso acontece muito, Sério muito. mesmo? Muita gente fala, pra que eu vou tratar se vai cair o mesma dente? coisa, pra que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo? Pra que eu vou varrer o chão se vai sujar de novo? Para. É isso mesmo. Acontece muito isso. A parte de ortodontia você não faz? Eu não faço a parte de ortodontia, não. Eu faço a parte de ortopedia, que daí é o crescimento ósseo da criança, né? Claro. A gente redireciona e remodela o crescimento da criança, mas a parte de ortodontia, que é para arrumar alinhamento, os dentes ali. Isso aí você encaminha. Aí eu tenho uma profissional no consultório que faz isso para mim. Então, que mas bom. Mas eu não faço, porque eu preciso de uma especialidade, que é 3 anos a mais. Então de estudo. Isso, é uma área da odontologia ali que eu não me envolvo. Uma área que a gente deixa ali pra mas essa que você se envolve, que você é especialista, já tá bom também, já tá né, ótimo, amiga? meu Deus, menina. Fala sério. Maravilhoso. Eu sou apaixonada demais nessa área, assim. É minha paixão, tanto que eu acordo, assim, não tem aquele negócio de tô indo trabalhar e não. Tô indo... Mas você sabe que quando eu falei contigo, a gente começou esse podcast dessa forma, eu vou encerrar esse podcast dessa mesma forma. Eu sempre peço para Deus colocar no meu caminho pessoas que possam acrescentar, ajudar, contribuir com a vida das outras pessoas. Essa é a minha missão, vamos dizer assim, né? Cada um tem a sua. E quando eu entrei em contato com a doutora Yasmin, foi dessa forma. Gente, ela foi tão engraçada comigo, eu falei, gostei.
Acho que eu já te falei isso. Gostei. Durante todos os nossos... É figurinha que manda, é isso. Quer dizer, é o humor, é a felicidade, é a alegria de viver. Como é que você vai tratar de uma criança? Como é que você vai tratar de um outro ser humano se você, né? E eles sentem. Que coisa boa, Yasmin. Então, olha, eu quero te agradecer muito você ter aceito o nosso convite, né? Já vou deixar aqui também aberto para quem sabe a gente visitar o seu consultório, mostrar, né, todo esse processo ali que deve ser super bacana, porque não pense em mais nada, sabe? Às vezes a gente acha que sabe, não, deixa assim, ou então, deixa que a vida vai. Não, existem profissionais especializados para fazer todos os tipos de tratamento, e digo mais, Joinville está muito bem de profissional, né, Yasmin? Isso é verdade. Que legal, porque a gente não precisa sair de Joinville para fazer nada. Não, e as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem que isso existe. A gente está tentando expandir isso na internet. Graças a Deus a gente está conseguindo, para saber que precisa, que tem um especialista para atender o seu filho. Sim, que tem claro. alguém que vai cuidar muito bem do seu filho, que vai tratar ele bem do início ao fim. E as pessoas, quando vão, elas se apaixonam. Elas se apaixonam e é muito gratificante. Qual que é a tua rede social? O meu é @doutora.yasmin. Então, @doutora.yasmin ali no Instagram, Isso. né? E ali vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que a Yasmin faz e tem feito. A gente gosta muito de trazer pessoas como você aqui no nosso podcast, né? Então, agradeço demais você ter aceito o nosso convite. Desejo para você uma linda carreira, que eu tenho certeza que você já tem, mas ainda tem muito para trilhar, né? Muito obrigada. E eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço pelo convite. É muito importante, sabe, para a gente, esse reconhecimento. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu não sei nem como agradecer. Que bom. É isso aí, gente. Eu conversei com a doutora Yasmin, ela é odontopediatra aqui em Joinville, atende também pessoas de toda a região. E se você quiser conversar com ela, acesse ali o Instagram, ela é muito acessível, e eu tenho certeza que você vai criar o seu filho, a sua filha, de uma forma muito mais tranquila para você, mas principalmente para essa criança aí que vem e que vai ser um adulto e que vai ter que cuidar dos seus dentes o resto da vida. Fiquemos aqui, então, bem felizes com essa entrevista que foi top das galáxias. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu amei. Ai, viu? Que delícia! Eu fiquei nervosa. Ficou? Fiquei.